Muito boa tarde. Estamos na terceira sessão do Património em Conversa, Serviços Educativos em Tempo de Pandemia. Este encontro que tem procurado mitigar um pouco as agruras do afastamento físico a que todos estamos sujeitos em virtude desta situação que vivemos, excepcional, mas é com muita alegria que saúdo todos, todas que estão aqui. Muito obrigada pela vossa presença. Há um sábado à tarde tão bonito, com tanto sol, estão aqui connosco e muito obrigada desde já por o fazerem. Vão ter aqui uma excelente sessão com a nossa colega, doutora Maria de Lourdes Rufino, uma ilustríssima colega museóloga que eu vou passar a apresentar e que tem um riquíssimo currículo vitae, em que se destacam funções de conservadora em museus como o Museu do Tesouro da Catedral de Braga, o Museu Pio XII, a docência no ensino superior, por exemplo, na área da museologia, na Faculdade de Filosofia de Braga, da Universidade Católica, na Escola Superior Artística de Porto, e o papel que tem desenvolvido, tanto no município de Esposende, onde foi conservadora do Museu de Arte durante uma década, entre 2013 e 2013, e técnica superior da Direção Regional de Cultura, logo a seguir, até 2014, onde, a partir daí, coordenou, e um trabalho muito importante, o Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Braga, equipamento da Direção Regional de Cultura do Norte. Desde 2019 e até ao presente, está a trabalhar no Departamento de Promoção da Sustentabilidade da empresa municipal Esposende Ambiente e encontra-se a comissariar um programa de 24 conferências em todos os concelhos do Minho, sob um título e um projeto interessantíssimo: Histórias do Minho, narrativas no feminino de uma geografia identitária, ao abrigo de uma candidatura ao Prover, Minho Inovação, PA2, consórcios das CIMES, Alto Minho, Cávado e AVE. Deixem-me também destacar que a doutora Maria de Lourdes Rufino é licenciada em História da Arte, ramo científico, pela Faculdade de Letras do Porto, é pós-graduada em Museologia, também pela mesma instituição, em 2000, e é, ao presente, doutoranda em Estudos da Religião na Universidade Católica Portuguesa, sob a orientação do professor doutor José Carlos Miranda. Caríssima colega, muito obrigada por vir até nós e muito obrigada por esta sessão oportuníssima que nos vai proporcionar museus, espaços de inclusão ou de exclusão. Tenho a palavra. Muito obrigado. Em nome do IPVC. Agradeço mais uma vez ao Dr. Gonçalo Marques, em primeiro lugar, as simpáticas e amáveis palavras, como sempre, depois este convite, no qual assisti com o maior gosto e a maior alegria, porque entendo e tive oportunidade de dizer isto, estas formações, o curso pelo qual é responsável, são fundamentais para se qualificar em quadros e para ter uma abrangência, esta responsabilidade educativa das instituições museológicas na sociedade. Por isso, agradeço imenso o convite, novamente, e dou os parabéns por todas estas iniciativas. E passava então agora a falar, e também já agora peço desculpa, queria agradecer muito em particular todas as pessoas que num sábado à tarde de sol, em que podiam estar a passear, dispuseram deste tempo para estar aqui assim a falarmos e a discutirmos sobre estas questões. E eu ia pedir, muito sinceramente, que por favor toda esta conversa seja verdadeiramente conversa, isto é, que haja todas as interrupções, todas as questões sejam colocadas, porque acontece que muitas vezes elas fazem sentido na hora em que aquela questão está a ser debatida, depois no final por algum motivo esquece e pronto, e perde até alguma oportunidade. Por isso, por favor, interrompam, estejam completamente à vontade, que eu penso que isto é quem está deste lado a falar que aprecia verdadeiramente é isto, é ver esta interação e as questões serem suficientemente pertinentes para se colocarem dúvidas. Pronto, por isso, feito este à parte, passaria então para a apresentação propriamente dita e a primeira questão logo que se coloca é pensar os museus, que espaços são estes, que inclusão ou que exclusão nós verdadeiramente entendemos que existe nos museus. Falar em museus como um todo é logo só aí uma injustiça tremenda,
porque todos os museus são diferentes, naturalmente, por as mais diversas questões, pela natureza das coleções, pelo quadro de pessoal que têm, pelas instalações, pela localização em que o museu está, e pela missão e objetivos, pelo seu entorno, pelo orçamento, bem, pela realidade do país onde estão inseridos. Por isso, todas estas questões fazem diferenças na verdade, não é? Mas independentemente destas questões que são óbvias, eu penso que em todos se pode colocar a questão, que é recentemente falada, sejamos verdadeiros, porque na história da museologia que podemos ir até à antiguidade clássica, mas não é preciso ir tanto, mas na história da museologia mais recente e atendendo a uma realidade, não é, da cultura ocidental, os museus não foram feitos para esta perspectiva educativa. Muito menos para depois uma perspectiva educativa para todos e para atender às questões da inclusão. Por isso os museus foram feitos essencialmente para albergar coleções e têm o seu primordial foco, não é? Histórico pelo menos, são as coleções, são os objetos e é um património que se entende importante, suficientemente válido para preservar. Esta questão da educação através do património é uma questão posterior. E digamos que eu até podia dizer que ela essencialmente se coloca a partir da Segunda Guerra Mundial e mais recentemente, não é, da década de 70, 80, onde estas questões sociais se tornam muito prementes, e penso que quando elas começaram a ser faladas com uma seriedade maior, sem estar a ser injusta, noutros exemplos onde isto até pode ter sido mais recuado no tempo e também feito com muita seriedade, mas assim com maior força foi na América Latina. Também penso que é na América Latina onde, de facto, estas instituições e a realidade social à volta dos museus têm, não é, se colocam questões muitas vezes gritantes, outras chocantes, e também isso faz uma pressão para que os responsáveis dos museus, destas instituições, olhem com mais atenção a realidade à volta. E também vou dizer que para falar disto, eu vou ter sempre presente dois momentos na minha formação e na minha experiência que também condicionaram e que abriram outros canais de olhar esta realidade. Um foi uma formação que eu tive há muitos anos atrás, precisamente sobre serviços educativos, uma formação muito longa, onde de facto a mais-valia foi de um professor de música que veio falar por causa de um projeto educativo que teve quando foi o Porto Capital Europeia da Cultura e num projeto educativo para a Casa da Música, muito antes da Casa da Música abrir. Por isso estamos a falar antes do ano 2000. E a experiência que ele fez na altura com uma companhia de teatro, de ópera, peço desculpa, com uma companhia de teatro de ópera de Londres, no bairro do Aldoar, a consistência do projeto, a equipa que trabalhou nele foi de tal maneira impressionante que me marcou e que de alguma maneira me fez assentar nesta convicção de que era possível fazer projetos educativos de cariz social com uma seriedade, com um alcance brutal e pronto, e esta convicção acho que me acompanhou e me acompanha, espero que por muitos anos no meu percurso profissional. E depois também uma experiência que tive oportunidade de ter há uns anos atrás, uma década, se calhar um pouco mais atrás, que foi numa visita técnica de estudo, uma visita de 2 semanas na Pinacoteca de São Paulo. E essa experiência foi também extremamente rica, não porque me trouxe, a novidade verdadeiramente foi o que eu disse deste projeto, mas aqui consegui perceber que as coisas de facto podiam ter outro alcance se pudéssemos ter, nós aqui em Portugal, já na Europa há algumas situações assim muito felizes, não é? Mas pudéssemos trabalhar a sério os serviços educativos e pudéssemos ter um quadro técnico altamente especializado. O alcance que se atinge, que se consegue quando as equipas são altamente preparadas, altamente vocacionadas, é de facto brutal. E eu tenho muito presente um trabalho de anos que eles desenvolveram com os sem-abrigo, com as pessoas que vivem na rua.
E é um trabalho também extraordinário e que não posso deixar aqui de referir por tudo que ele tem de bom exemplo. E por isso, só para, não é, contextualizar aqui isto. E sabendo disto, não é, eu penso que ainda assistimos muito a uma exclusão dentro dos museus. Os museus não foram feitos para as massas e não foram feitos com esta perspectiva de educar toda a população. Os museus foram feitos, como eu disse há pouco, para as coleções, os objetos tinham o primado absoluto no museu e pela raridade e pela excepcionalidade, normalmente, destes objetos, eles não são acessíveis a todos, ainda que o sejam fisicamente. E por isso eu escolhi aqui esta imagem que me delicio sempre que tenho a oportunidade de ir ao Louvre assistir a este espetáculo permanente na sala onde está exposta a Mona Lisa, não é? Que de facto temos as melhores peças do mundo acessíveis a todos, estão efetivamente, mas completamente inacessíveis, porque o que é que se consegue perceber, entender, que contributo esta peça dá para as nossas vidas, não é? Nestas circunstâncias, não é? É uma situação, bem, pelo menos caricata, pelo menos caricata. Por isso eu penso que ainda por muitos anos vamos ter que colocar estas questões a sério na sociedade como um todo e nos museus, naturalmente, de que papel é que nós temos aqui ao excluir e ao incluir, e que entendimento nós temos de inclusão e da exclusão, não é? Pronto. Por isso são estas duas focos aqui que eu vou ter aqui assim sempre mais ou menos presente. Por isso, nas últimas décadas, como eu já tinha dito, assistimos a esta discussão, não é? Do papel dos museus. A questão educativa também tem tido aqui assim um papel muito importante nesta discussão, e esta discussão vai desde questões simples como a terminologia, não é? Ao papel e às funções. Por isso, cabe a cada museu este mediar o encontro do visitante com a instituição e com as suas coleções. E para que esta mediação seja efetiva, de facto, os museus têm um conjunto de instrumentos, têm quando é possível, naturalmente, não é? Um conjunto de instrumentos e estratégias que lhe vão permitir esta construção de significados com os visitantes. No senso comum, pensamos muitas vezes os museus como, não é, como um espaço que alberga um conjunto de objetos mais ou menos importantes, mais ou menos antigos, e guardados em espaços acessíveis a alguns, isto é, não é porque eles não estejam verdadeiramente acessíveis a todos, como nós podemos sempre ver, não é, nos grandes museus em que as multidões entram porta dentro. A questão é na outra acessibilidade que nós estamos aqui a falar. Por isso, mas também, não é, podíamos pensar estes museus num pensamento aparentemente contrário, não é, oposto, de espaços monumentais com grandes filas à porta para ver exposições não menos monumentais, não é? E entramos para ver estas exposições exatamente com a mesma atitude que vamos ver um espetáculo. Este é um espetáculo o qual não podemos perder. E isto não tem só desvantagens, na minha perspectiva. Também tem a vantagem de atrairmos um público que jamais nos visitaria. Agora, o grande desafio é, depois do público estar dentro de portas, o que é que nós verdadeiramente comunicamos? Que contributo efetivo nós damos para a educação? Não é? Pronto. Esta é que é a questão mais difícil sempre. Por isso, não é? Temos que pensar sempre para que ver grandes exposições e objetos raros que nos deslumbram, não é? E eu sou uma daquelas que fico sempre deslumbrada ao ver uma peça destas, não é? E isso não há a menor questão, não é? O problema é que isto tem que ir muito para além disto, não é? E porquê é que se investe tanto em estudos, em conservação, em restauro, destes mesmos objetos nas suas possibilidades e potencialidades significativas, e depois perceber e colocar com verdade esta questão, não é? Apenas para conhecer melhor? É isto, não é? Fazemos isto tudo apenas para conhecer melhor o objeto?
A apropriação, o estudo e a comunicação dos objetos conservados nos museus, como todos sabemos, têm um interesse maior do que a própria visita em si. Eles têm um potencial enorme de remeter para uma leitura muito mais ampla do homem e do mundo. Esta é que é a questão, na minha perspectiva. Por isso, se eles não estabelecerem estas relações, há sempre um empobrecimento de leitura e da riqueza do próprio objeto. E, como disse uma grande museóloga brasileira, não é? A grande tarefa dos museus contemporâneos é, pois, a de permitir esta clara leitura de modo a aguçar e possibilitar a emergência, onde ela não exista, claro, não é? De uma consciência crítica, de tal sorte que a informação passada pelo museu facilite a ação transformadora do homem. O entendimento de museus também como espaços de conservação e salvaguarda de objetos destinados ao saber das elites, para espaços abertos à construção de conhecimento e voltados para a sociedade. Não é? Este novo entendimento da museologia deu origem à conhecidíssima nova museologia, não é? Mas, de facto, abre aqui um campo de possibilidades de entendermos os museus numa perspectiva muito mais comprometida com a educação. Portanto, há um papel decisivo dos museus na educação das comunidades, como instituições ao serviço da sociedade e numa perspectiva ativa e participante na formação da consciência destas mesmas comunidades. Espaços onde o passado e a história são um suporte e contributo para debate de questões cruciais nas comunidades, espaços que fomentam esta pluralidade de visões do mundo. E eu, quando penso isto, penso sempre, não é? Eu acho, como todos nós que estamos aqui assim nesta conversa, somos todos apaixonados por museus e passamos a vida a visitar museus. E eu tenho sempre tão presente esta formatação que nós temos das visitas guiadas. Em primeiro lugar, a visita guiada, que são ótimas, são importantíssimas, são sempre um ponto de partida. E depois a dificuldade que eu observo, que eu diria que na grande maioria e esmagadora maioria dos museus, de quando se coloca uma questão fora da preparação que a pessoa que está a conduzir a visita estabeleceu, o desconforto e a incapacidade de adaptar. Por isso, não é? Fomentar esta pluralidade de visões e de perspectivas e de perceber que por mais que uma pessoa se prepare para uma visita, nunca está suficientemente preparada, porque pode vir sempre uma questão que nós verdadeiramente nunca colocamos, mas que temos pelo menos que ter esta abertura de abrir a discussão, ainda que o nosso contributo possa ser reduzido, porque num grupo pode haver até contributos muito mais ricos que o nosso, não é? E ter esta humildade de perceber isto. E esta humildade de aceitar esta diversidade e esta diferença de entendimentos. Pronto. Essa começa logo a ser a primeira grande questão na formação das equipas que trabalham nos museus, não é? Depois, museus como espaços de representação da diversidade. Eu acho que continuam a não ser, na sua esmagadora maioria, digo, e há sempre honrosas exceções, espaços desta representação de diversidade étnica, social, cultural, linguística, ideológica, de género, bem, de tudo que pudéssemos entender. Museus que possam assegurar a salvaguarda e difusão de valores éticos. Ainda continuamos com imensos pruridos e questões ao falar de ética na sociedade. E com o objetivo de proporcionar o fortalecimento e a manifestação de identidades, a percepção crítica e reflexiva da realidade. Ou museus como museus onde o exercício de leitura do mundo que permite interpretar e transformar a realidade de uma forma a promover a participação ativa e não a exposição. Ainda estamos muito vinculados à exposição, não é? Reafirmar esta capacidade educacional dos museus nestas estratégias de transformação, não é? Mas a partir do visitante e não a partir de nós. Ainda lembrar que a transformação das atividades nos museus exige, antes de mais, uma mudança de mentalidades, que já se tem vindo a operar, é verdade.
mas que ainda tem um longo caminho pela frente, na minha perspectiva. E desculpem-me se eu estou a ser injusta com algumas instituições e dizer sempre que há honrosas exceções, mas penso que ainda há um enorme caminho pela frente. E é sempre com imensa tristeza que observo que os quadros do pessoal dos museus ainda não são olhados com a importância que eles têm, porque a instituição pode ser riquíssima, as coleções podem ser fenomenais, mas não adianta de nada se nós não tivermos um quadro altamente especializado, altamente vocacionado, inclusive. E as respostas que dão às precárias equipas dos museus continuam a ser as pessoas que estão no centro de emprego, que estão desempregadas há anos, que nunca sonharam de trabalhar no museu, que não têm perspectiva nenhuma, não têm interesse, não têm gosto, mas claro que se lhes surge esta oportunidade vão-se agarrar a ela, como é óbvio, não é? Como eu faria, não é? Se estivesse desempregada e se me dessem oportunidade e eu precisasse trabalhar, se me dessem oportunidade de eu ir trabalhar para uma empresa de construção civil, eu ia, naturalmente. Pese embora para mim seja clarinho como água que jamais tinha vocação para isso, não é? Ia fazer o meu melhor, mas sabendo que o meu trabalho ia ser sempre muito fraco, muito deficitário, não é? Por isso, tem que haver ainda aqui assim uma enorme mudança de políticas, de culturas, de mentalidades para podermos olhar para a sério para isto. E eu dou aqui assim só um exemplo, como eu estava a dizer, da Pinacoteca de São Paulo, que tanto me impressionou. A primeira coisa, logo, que é logo um elemento altamente diferenciador, a equipa do serviço educativo tinha nada mais, nada menos que 30 pessoas a trabalhar exclusivamente no serviço educativo, para além de articular com todos os outros setores que também davam contributos. E nesta equipa altamente especializada, não é? Com critérios de seleção apertadíssimos, não é? Tinha pessoas, não é? Habilitadas só para trabalhar com grupos com limitações físicas, para trabalhar com grupos com limitações mentais, para trabalhar as coleções. Tinha uma equipa para trabalhar as pessoas do museu, que era um quadro apenas de 200 pessoas. Um serviço educativo especializado para o próprio museu. Porque a discriminação e a falta de entendimento educativo começa dentro da equipa. Esta consciência crítica, bem, é extraordinária, não é? Por isso, sem chegarmos aqui, percebe-se as pedras no caminho, não é? E eu pus aqui assim esta fotografia muito provocatória, porque a Eva, que é a atriz que trabalha comigo há muitos anos nestes projetos educativos, está-se a rir, porque ela padecia este preconceito minuto a minuto do seu trabalho. Isto é, trabalhar as mentalidades dentro de uma instituição, muito mais de instituições com determinado peso e muito conservadoras, é uma dificuldade enorme. E eu vou só dizer, trabalhar com um projeto que depois vou aqui apresentar, com a comunidade cigana e adolescente, portanto, que sabem perfeitamente, qualquer pessoa tem aqui assim um mínimo de contacto com adolescentes, a dificuldade que os adolescentes têm de obedecer a qualquer regra, qualquer. Muito mais quando inseridos num determinado contexto, as regras são para serem desobedecidas, como é óbvio, não é? Portanto, a educação é feita neste parâmetro. Para além disto, portanto, isto já causa, não é, uma dificuldade normal. Para além disto, há algumas oficinas que implica que após a realização, um espaço museológico fica assim, não é? Imaginem o que é um visitante normal, porque nós, as atividades todas decorriam e nós não vedávamos o espaço às visitas, pedíamos apenas que elas fossem condicionadas e que as pessoas passassem sem interromper, mas as pessoas podiam chegar aqui, não entravam na sala e não participavam na atividade, mas podiam ver o trabalho que se estava a realizar, porque eu entendo também que o público em geral ver o trabalho também é educativo e também ajuda a mudar mentalidades. Mas imaginem, não é?
Imaginem o que era as próprias pessoas do museu, que qualquer coisa acontecia, qualquer problema acontecia, eram os ciganos. E como é que é possível trabalhar com os ciganos e pôr o museu neste estado, não é? Portanto, tudo é mais importante do que as pessoas. Tudo no museu é mais importante. E quem não está habituado ao discurso do hipercuidado com o museu, do hipercuidado com as coleções e tudo isto, como era o caso dos atores, não é? Dos músicos, das pessoas da dança, tudo isto, tipo, mas por favor, não percebem que o trabalho é muito mais importante do que uma sala ter ficado suja, do que a casa de banho ter ficado em pantanas, não é? Por isso estão a ver a dificuldade, coisas que nunca são equacionadas quando estamos a desenhar um projeto educativo, mas que depois são entraves reais no dia-a-dia. E isto tudo tem sempre a ver com culturas e mentalidades. Por isso, esta é uma fotografia, não tenho muitas fotografias destas, porque por norma não se tirava a fotografia quando a sala estava assim, que estava muitas vezes, mas quando encontrei esta fotografia, assim, pronto, não me ocorreu outra coisa que não a resistência das equipas em aceitar estes trabalhos. Por outro lado, trabalhar com estes parâmetros sociais obriga necessariamente ao estabelecimento, portanto, deste quadro técnico altamente especializado, não é? E pronto. E também aqui, assim, portanto, já referi aqui esta questão do Museu da Pinacoteca, não é? De São Paulo, mas também dizer que implica uma qualidade humana e técnica barra artística das pessoas que trabalham connosco, que só quando se começa a pôr a mão na massa é que se tem verdadeiramente noção. Não é qualquer pessoa que serve para fazer estes trabalhos, que serve no sentido de ter vocação. Porque os entraves, as complicações, a vontade de desistir é tantas vezes persistente que tem que se ter uma clara vocação e um gosto enorme em desenvolver estes trabalhos. Não é? Por isso, dizer que a questão da seleção, da melhor seleção das pessoas, não é de menor importância, de todo. E é fundamental. E depois é por isso que muitas vezes me acusam de eu depois ter uma equipa excelente a trabalhar, não quero trabalhar com outras pessoas, naturalmente, porque é tão difícil chegar aqui que depois, por favor, mexam em tudo, menos na equipa. Depois também ainda acrescentar e dizer que importa ter sempre presente a ideia do museu como instituição e espaço que conserva objetos antigos, não é? Muitas das vezes valiosos, com certeza, mas a maior parte das vezes silenciosos e distantes. Entramos, vemos objetos e peças e espaços maravilhosos, encantadores, não é? Bem, enfim, ficamos deslumbrados, mas não passa de um sentimento de pele. Mais nada. Daqui não fica mais nada. Porque os objetos continuam em silêncio e distantes. Porque é a sua natureza. Em contrapartida, internamente nos museus resistem as tais mentalidades, não é? Que entendem como prioridade as relações do museu com as suas coleções, como já falamos. E eu vou sempre pegar aqui assim neste objeto, pelo qual tenho uma paixão particular, que é uma peça que só tem 1000 anos, que está no Tesouro Museu da Sé de Braga, e que é do Califado Omíada de Córdoba, não é? E esta peça, que é sempre vista tradicionalmente com todas as suas características técnicas e artísticas, e que de facto são imensas, e é uma preciosidade ter um objeto destes em Portugal, não é? E uma riqueza enorme qualquer museu ter uma peça destas. Mas o potencial que esta peça tem de comunicar valores, questões religiosas, o respeito pelo outro, a tolerância, a dignidade, a paz. Bem, eu podia estar aqui assim, não é? 1 hora a elencar valores que uma peça destas remete. E porque ela remete isto tudo porque é uma peça que sobrevive 1000 anos fora do seu contexto. Ela é produzida num contexto islâmico, num tempo em que a Europa
se batia e se morriam por questões religiosas, e ela sobrevive num contexto cristão. E ela é de tal maneira extraordinária que se impõe, sobrevive num contexto adverso. E isto deve-nos fazer questionar sobre o que o património nos educa. Se sobrevivem as peças como não sobrevivem as pessoas e os valores. E pronto, por isso esta peça tem assim um significado muito, muito, muito especial, não é? E pronto, por isso e devemos atender sempre esta questão dos perfis dos visitantes, das expectativas, das relações que nós podemos estabelecer. Neste sentido, a ação educativa dos museus trabalha sempre a partir de fatores particulares, sendo facilmente enganadora a adoção de modelos. Eu temo sempre a adoção de modelos, mesmo em situações muito experimentadas dentro dos museus, mesmo em visitas guiadas absolutamente simples. Quando nós partimos de um modelo, quer dizer, partir do modelo não tem nada de mal. Ficar preso ao modelo é que é um enorme constrangimento e uma pobreza muito grande. Por isso eu com os modelos tenho sempre um pé atrás muito grande. Mais ainda, quando estamos a falar de projetos desta natureza, de cariz educativo, de longa duração, com grupos marginais. Não se pode partir de pressupostos de que vai ser desta maneira, que vamos realizar isto naquele tempo, com um cronograma e nada. Dá sempre asneira. Por isso, ou há uma enorme abertura de nos adaptarmos, porque quem manda é sempre o grupo, ou então o modelo vai se estilhaçar ao longo do projeto. Essa é assim, também uma daquelas convicções que tenho bem claras e bem presentes, porque a realidade impõe-se sempre. E depois entender o que é isto de acessibilidade. Não é? As questões ligadas à promoção do acesso físico. Eu trabalhei no Museu de Arte em Fão, a questão do acesso físico era logo a primeira, não é? E havia uma resistência enorme em se atender a estas questões por diferentes pessoas da tutela. E havia alturas que eu me zangava, quem está aqui assim a ouvir-me que me acompanhou nesta fase, porque sabe perfeitamente que era verdade que eu pudesse-me pôr aqui assim, não é? Um letreiro à porta. Museu acessível apenas para alguns, os perfeitinhos e direitinhos e de preferência inteligentes. Porque é uma resistência tal, não é? Que é por demais. Portanto, começamos na física e depois vamos à outra que é muito mais velada, não é? Que é a cognitiva. Já para nem falar, não é? Da outra questão, que é este acesso afetivo. E este acesso afetivo não se consegue numa visita, consegue-se em projetos educativos de longa duração. Mas também tenho a plena consciência que é nestes projetos que nós nos pomos à prova e que nós verdadeiramente podemos ser um contributo na sociedade. Depois, estas questões, claro, do que é inclusão social, não é? Também dava aqui assim um outro debate. Nem os nossos organismos de assistência social fazem esta reflexão e têm esta consciência do que é inclusão social, não é? Porque é isto, porque estão sempre presos a modelos. Se não obedecem a estas características, esta família não pode estar inserida numa assistência social. Ela passa fome, não há problema nenhum. Isso não há problema nenhum. Que não obedece às características, por isso está logo excluída. Por isso, esta questão da inclusão social era um aspecto muito importante para debatermos muito para além dos museus, muito para além dos museus. Quando observamos que algumas pessoas ou grupos têm um acesso limitado a determinadas ações, aos sistemas e instituições tidas como de referência na sociedade, não é? E por isso, não é? A acessibilidade é reduzida, claro que sim, não é? E a exclusão é dada pela perda dos direitos e a exclusão a sistemas políticos, pela perda de recursos, pela exclusão a determinados mercados de trabalho, e aqui nesta questão dos mercados de trabalho tenho também aqui assim muito presente, por exemplo, as questões com a etnia cigana e as dificuldades que também num trabalho mais longo e de duração de 4 anos e depois de muita conversa que fomos percebendo
são coisas que todos nós sabemos do senso comum, mas depois quando lidamos com elas nesta proximidade, percebemos a importância e a gravidade delas. Isto de ter acesso ao mercado de trabalho é difícil para todos, muito bem. Mas se nós pusermos, nem é preciso pôr no currículo, porque não tem que estar no currículo, não é? Mas nós vamos a uma entrevista e uma pessoa da etnia cigana percebe-se imediatamente que é da etnia cigana, ainda que tenha altíssima formação universitária e altamente qualificado para determinadas funções. E a resistência que as instituições têm, não é? De empregar, não é? Estas pessoas, mas os preconceitos são transversais. Podia falar aqui de muitas outras situações. E depois eu pergunto que espaço a sociedade deixa para estes grupos. E depois como é que não temos que olhar para eles com seriedade as questões de exclusão, não é? As exclusões começam sempre por nós. Nós é que somos os excluidores. A deterioração das relações pessoais pelo enfraquecimento dos laços familiares e comunitários, as pessoas que ficam sujeitas a um contexto de privação múltipla, não é? A esta situação podemos acrescentar ainda o enfraquecimento dos sentimentos de pertença, que os museus, em teoria, tanto falam na sua missão, trabalhar as questões de identidade e de sentimentos de pertença, e perceber que para combater todas estas situações só faz sentido um trabalho em rede. Não vamos sozinhos fazer nada nunca. Isto também é uma verdade de lá para ali, todos nós sabemos, mas depois temos sempre tanta dificuldade, não é? Em perceber que é no estabelecimento das parcerias que vem o ganho. Como forma de estabelecer relações construtivas com os grupos mais vulneráveis à volta dos museus, não é? É necessário, antes de mais, um mapeamento das organizações, não é? Sociais que estão naquela região, com as quais o museu possa estabelecer estas parcerias. O convite a participar em algumas iniciativas ou programas do museu que depois permite conhecer melhor as questões destes grupos, conhecer melhor as pessoas que trabalham nestas instituições e dizer aqui assim também, mais uma vez, assumindo o risco de não ser nada politicamente correta, que não se trabalha com instituições, trabalham-se com pessoas. E se nós, do outro lado, temos o mesmo entendimento que nós, tudo vai correr maravilhosamente bem, porque as dificuldades vão ser imensas. Mas temos sempre capacidade de superar as dificuldades. Se não temos as melhores pessoas nas outras instituições, com o mesmo entendimento que nós, mais vale nem começarmos o projeto, nem começarmos o programa. Porque se há as pedras que vamos encontrar pelo caminho, daí vamos pôr esta maior, mais vale não gastar nem tempo, nem energia, nem dinheiro, nem nada. Por isso, haver um entendimento logo a priori com estas pessoas é fundamental, fundamental. E eu aqui digo que para desenvolver estes projetos que falo já a seguir, que foi determinante ter encontrado do outro lado pessoas que depois me tornei amiga, mas que não conhecia de tudo. Psicólogas e psicoterapeutas envolvidíssimas nas instituições. E eu vou dar 2 exemplos, quer o CAT, que é o Centro de Acolhimento Temporário do Padre Abel Varzim, que lidava com adolescentes retirados às famílias, imaginem o contexto em que viviam, e o CISE, que era uma instituição única no país, que trabalhava com mulheres alcoólicas, que estavam no fim da linha de vida e que estavam no mínimo um ano na instituição, no mínimo um ano. E o comprometimento destes técnicos com os projetos, mas com os projetos que são as pessoas, era de tal ordem que nós, como um todo, trabalhávamos sábados, domingos e noites. Não havia um trabalho das 9 às 5, nem no museu, nem nestas instituições. E isto implica uma disponibilidade de todos que, de facto, não é possível se não houver vocação. Não é? E por isso eu bato sempre tanto nesta tecla. Porque o que acontece na maior parte das instituições, não é? Como, por exemplo, com crianças e adolescentes, é que os funcionários, não é? Que muitas vezes até têm
gosto e interesse em trabalhar nas instituições, mas trabalham das 9 às 5, que é exatamente o horário em que as crianças estão na escola. É suposto os adolescentes estarem na escola nesse horário. Quando eles chegam à instituição, os técnicos altamente preparados e qualificados saem, não é? E eles ficam com monitores, não é? Por isso, imaginem a precariedade e a dificuldade destes trabalhos. Ao contrário, nós trabalhávamos, por exemplo, com estes adolescentes que só podiam vir trabalhar para o museu à noite, no fim das aulas ou ao fim de semana. E tinha que haver uma disponibilidade de todos para desenvolvermos este trabalho. E não era uma vez, vinha uma vez à noite, está tudo bem, não. O trabalho era feito ao longo de um ano inteiro. E a disponibilidade era constante. Não é? Por isso é que eu digo que é tão importante estabelecer estas parcerias, mas haver um entendimento muito grande entre as pessoas, uma afinidade de princípios, de valores, de projeto e um comprometimento. Sem ele não é possível trabalhar. Depois, nesta construção de programas e parcerias, experimentam-se e vivem-se, não é? Novos desafios de trabalho, particularmente relacionados com a aproximação a uma realidade distinta da nossa. Aprendemos imenso, imenso. A maior riqueza, costumo sempre dizer, que ficou comigo. Porque a possibilidade de entrarmos num mundo tão distante, tão diferente do nosso, com experiências e com contextos de vida tão diferentes, não é possível se não for com uma porta destas aberta. E, de facto, é preciso estarmos também abertos a isto, a este entrar no mundo novo. Depois, aprender a lidar com as nossas dúvidas, porque as dúvidas existem sempre ao longo do projeto. E quem está aqui também a partilhar comigo esta comunicação e que partilhou comigo muitos projetos, sabe perfeitamente quantas dúvidas surgem ao longo do projeto. Quantas, não é? Fora as dificuldades, as dúvidas. E depois, quando nós já sabemos que isto vai funcionar, não é? As pessoas que estão a entrar, tipo, não vai ser possível. Nunca na vida nós vamos conseguir montar este espetáculo. Nunca na vida vai ser possível eles estarem presentes. Nunca. Nós temos que lidar com as nossas dúvidas já resolvidas e com as dúvidas dos outros. Isto até concluir o projeto, as dúvidas estão sempre presentes. Depois aprender a lidar com as nossas dúvidas a respeito da própria ação e da sua pertinência, que também acontece muitas vezes. E muitas vezes ficamos com as dúvidas só para nós. Vamos cheios de incertezas e de dúvidas e de angústias para casa, mas nem nos atrevemos a colocá-las, porque a situação já é frágil se nós as colocamos bem. Enfim, isto pode mesmo desabar. Depois as dificuldades que se impõem com a rotatividade dos participantes, devido à natureza das suas vidas, que implica uma constante adaptação de conteúdos e de propostas de trabalho, e da própria equipa a quem se exige uma enorme flexibilidade. Eu aqui já tinha trabalhado com diferentes grupos e em diferentes situações, e com dificuldades até humanas muito maiores, mas refiro sempre o caso de trabalhar com a comunidade cigana, em que as pessoas todas viviam nas suas casas e o elo de ligação era a escola e uma professora profundamente comprometida com aquele grupo, profundamente. E hoje aparecia um, amanhã aparecia não sei quantos, depois não aparecia nenhum, e depois voltavam a aparecer não sei quantos, e depois estava metade, e depois estava um terço, e depois ninguém sabia se eles, na altura da apresentação do projeto, iam aparecer tão pouco, não é? E as pessoas que não estão neste trabalho diário não sonham a angústia que isto é. Escrever uma peça de teatro para 10 pessoas é diferente de escrever para 2, ou para 15 ou para 20. Escrever, porque depois existe a encenar a peça toda, o guarda-roupa, tudo o que se possa imaginar. Portanto, ora hoje está um, amanhã está outro, e depois este vai ficar com o papel do outro, e depois já não fica, e depois a música que era para entrar este e não entra. Imaginam o que é isto, não é? Imaginem. E a enorme flexibilidade que se exige às pessoas que estão connosco no projeto. Enorme. Portanto, as dificuldades são enormes, já sabemos, não é? Mas os desafios superados pelas surpresas e conquistas são ainda muito maiores. O desenvolvimento de vínculos de amizade, a mudança construtiva de atitudes, a descoberta de novas competências e habilidades,
o desenvolvimento da sociabilidade e das capacidades de comunicação, o fortalecimento de identidades, a criação de vínculos que proporcionam uma melhoria na autoperceção e na autoafirmação, a autoconfiança para manifestar as suas ideias, a diminuição de uma postura, às vezes agressiva, individualista e desconfiada, que é a primeira atitude. De uma maneira geral, diria que é transversal a todos estes grupos, que é esta atitude individualista, desconfiada e muitas das vezes agressiva. O aprofundamento de vínculos e de relações entre os participantes, passando muitas vezes a elogiar e a manifestar apreço e reconhecimento pelo trabalho dos outros. E eu pus aqui estas duas fotografias onde se percebe estes laços de afetividade que, de facto, quando percebemos e quando nos debatemos, e às vezes são pequeninos sinais disto, é de uma alegria, de uma confiança de que estamos no caminho certo, de que tudo valeu a pena, não é? Que aquelas angústias todas, bem, enfim, são apenas parte do processo, porque o resultado é muito maior do que cada um de nós, somado individualmente. É, de facto, extraordinário. E por isso, não é? Eu agora também não me queria alongar muito mais, ia passar a apresentar, assim, deixem-me só olhar para as horas, está a ver, professor Gonçalo, já me alonguei mais do que queria. E fez muito bem, está a ser delicioso ouvi-la, faz favor. Bem, Faz favor. enfim, agora fica pouco tempo para os projetos que eu acho que é o válido de tudo isto. E por isso vou passar assim a apresentar muito rapidamente, só com muitas imagens, não é com algumas, com muitas imagens, mas assim muito rapidamente os projetos. E digamos que eu vou focar-me em três. Num projeto que nós chamamos Indiferença, num projeto que nós chamamos Cartas de Mim e num outro projeto que nós chamamos Quem Tem Medo. Os dois primeiros projetos foram feitos um exclusivamente com as senhoras do CIS, as senhoras com problemas de alcoolismo que estavam institucionalizadas nesta comunidade, mas com quem também este projeto é fruto de trabalho de anos, não é? Não começámos, o resultado final não foi logo este, não é? Começámos com pequenas oficinas, fomos construindo confiança em nós próprios para percebermos que podíamos sempre dar de ano para ano passos mais longos e depois resultou nisto. O projeto Indiferença foi atrevermos-nos cheios de dúvidas, e atrevemos-nos a misturar estes miúdos de contextos familiares duríssimos, muitas vezes abandonados pelos pais, e bem, se fosse só abandonados e com situações de violência terríveis muitas vezes lá dentro, imaginem para os tribunais retirarem às famílias as situações vividas, imaginem estes miúdos, com um conjunto de pais, naturalmente, e estas senhoras que foram, enquanto mães, muitas vezes causadoras desta violência. E é importante também dizer que estas senhoras, a todas elas, quando estavam no CIS, já tinham sido retirados os filhos. Por isso, misturar estes dois grupos foi para nós uma ousadia, mas por outro lado um passo que demos cheios de cautelas, porque eles podiam se espelhar uns e outros e desenvolver neles toda a amargura de uma vida difícil, não é? Para nossa enorme surpresa, houve uma interação brutal entre eles, um acarinhar, quase que se adotaram uns aos outros, e o projeto foi de uma riqueza humana extraordinária, extraordinária. Por isso vale sempre a pena metermos assim em projetos que temos medo de dar os passos, mas que de facto depois os resultados superam sempre as nossas expectativas. Por isso, começava agora então com este, e eu acho que este foi fruto também de uma oficina de ilustração. De ilustração não, de pintura mesmo. E eu acho que este desenho pulou aqui pela força que ele tem, não é? Nem é preciso dizer nada, por isso muitas vezes a comunicação era feita através das artes. Chegar através das artes a estes grupos é extraordinário, é um veículo riquíssimo e com um potencial enorme, não é? Porque aqui não há discurso nenhum, ninguém falou de nada, não é? Mas está tudo dito aqui. As garrafas, a agressão, as lágrimas, o cair no chão, não ter ninguém a amparar, bem,
por aqui fora, não é? Por aqui fora. Depois dizer que começamos com... eu peço desculpa que eu estou agora a ver que não tenho aqui a apresentação que eu queria. Eu peço imensa desculpa. Dão-me só licença que eu saia um minuto, porque esta foi a primeira apresentação, não estão aqui as fotografias que eu quero. É possível. Claro, claro, Maria de Lourdes, faz favor. Só um minuto, peço desculpa. Esteja à vontade, isto é próprio da dinâmica da conversa. E olha, deixe-me dizer-lhe, enquanto está à procura, que ouvimos aqui, caríssimos assistentes, caríssimas assistentes, falar sobre compromisso com a educação, envolvimento comunitário, pluralidade de visões do mundo, visitas guiadas formatadas, entre aspas. Eu estou já aqui a lançar tópicos depois para a nossa discussão a seguir, representações da diversidade, passar da exposição à participação, fazendo mudanças paradigmáticas e mudar mentalidades. Os quadros do pessoal, dos museus e das instituições não são olhadas como deveriam ser. Tem toda a razão, Maria de Lourdes, subscrevo em absoluto. E subscrevo também o exemplo felicíssimo que deu das 30 pessoas a trabalharem em exclusivo no serviço educativo da Pinacoteca do Museu, portanto, da Pinacoteca, perdão, de São Paulo. Isto é extraordinário. 30 pessoas alocadas apenas à missão de servir na área da educação. Isto é notável. E devia fazer coragem de vergonha, acho eu, alguns países e o nosso também. Trabalho especializado com jovens e minorias étnicas. Resistência e tenacidade. Escolha e constituição de equipas. E a importância da estabilidade das equipas, e aqui foi muito bem frisado pela nossa convidada, a importância da escolha e da estabilidade das equipas. A importância de interpretar as peças e de as colocar em diálogo. O respeito pelo outro, a dignidade e a paz como valores de uma cidadania global. O enganador da adoção de modelos. Depois uma frase que eu sublinhei aqui, muito importante, Maria de Lourdes: quem manda é sempre o grupo, exatamente, ou os grupos. Isto associado às resistências. A questão do acesso afetivo, extremamente importante nos projetos de longa duração. As questões da inclusão social. As resistências profundas face à comunidade cigana. O trabalho em rede. Trabalhar com quem é esquecido e fica para trás nas margens do rio. E aqui permita-me quase esta glosa poética, mas que é bem verdadeira. A disponibilidade e a entrega. A construção de programas e parcerias. As dúvidas, sempre as dúvidas. O compromisso com as instituições e a escola e a importância que a escola tem como veículo de ligação. E eu, se me permitem, só para concluir, porque entretanto também a Maria de Lourdes já está pronta, eu acho que ficam aqui até agora 3 notas espetaculares. Dar voz a quem não a tem. A orquestra poderosa que é o trabalho nos serviços educativos e na educação patrimonial, quando existe a vertente de compromisso. E a missão social e comunitária do museu. Maria de Lourdes, e vou-me calar. Força! Tenho que ligar o seu microfone, desculpe. Nós estamos a ouvi-la. E eu peço desculpa. Eu ainda estou à espera que me tragam a outra apresentação. Porquê? Porque aqui as fotografias não estão pela ordem que eu queria, só por isso. Senão, se no entanto não conseguir passar para aqui, entretanto falo, de qualquer maneira. Mas era só porque na outra apresentação já tinha a ordem das fotografias pelos projetos e assim era mais fácil. Também, se não conseguir, não há problema. Mas pronto, mas ia agradecer mais uma vez ao professor Gonçalo esta não dá. Pronto, olha, estava aqui assim, a minha sobrinha, que é a minha assistente informática, estava a dizer que não consegue, não sei porquê. Não se preocupe, Maria de Lourdes, isto é seguramente, olha, está escrito nos astros, temos que a ouvir de novo, temos que a convidar outra vez. Meu Deus, eu peço mesmo desculpa, a sério, mas quem me conhece sabe que estas questões da tecnologia comigo acontecem sempre. Não se preocupe, não se preocupe, é como eu lhe digo, estamos aqui perante uma plateia que tem as 2 gerações, os nativos e os imigrantes digitais.
E olha, Por eu isso, também sou imigrante, não sou nativo, por isso. isto é sempre motivo, meu Deus do céu, de eu apanhar sempre assim umas vergonhas, por isso peço Oh, querida desculpa. amiga, era o que Mas faltava. pronto. Mas não sei se quer desenvolver um pouco mais essa dimensão ou se podemos passar já para o diálogo, como queira. Pronto, eu não sei se tanto consigo passar aqui isto, porque a gravação para a pele deste meu coisa é que está aqui a ter alguns problemas, não é? Mas pronto, mas então, olha, eu se calhar passava só aqui algumas imagens. Elas estão completamente Força, desorganizadas, e peço desculpa por isto, e esteja à pronto. vontade. E eu vou falando dos projetos assim agora muito solto, e peço desculpa por esta desorganização. Pronto, dizer que então o projeto Indiferença, que é este, foi contemplada uma oficina de escrita, de pintura, outra de fotografia, e, estas dimensões, não é? Aparentemente inocentes, permitem sempre perceber o que está por trás do público, o que não é dito, e nós, a partir daí, construir a história. E depois havia sempre uma peça de teatro que era apresentada. O teatro é sempre trabalhado com eles também desde o início. O teatro tem, para começar, uma dimensão para nós fundamental, que é brincar, aprender a brincar. Então, com as senhoras, o primeiro impacto de umas caras duras, fechadas, de pessoas que não sonhavam o que era soltar uma gargalhada, há anos, não é? Que não riam, que não brincavam, não é? Que nunca brincaram com os seus filhos. É brutal. Por isso, não consegues. Eu não vou conseguir mesmo, pronto. Depois, não é? Portanto, esta componente de brincar. E depois, através da brincadeira e do jogo, como tão bem se fala em todo o processo de formação, através do jogo consegue-se construir tudo. Por isso esta era logo a primeira dimensão. Por isso tinha sempre pelo menos isto. E a peça de teatro era sempre escrita pela Eva, que está aqui assim a ouvir-nos, pela própria pessoa que ia trabalhar com eles o teatro, mas que escrevia também a peça para eles. Por isso nunca foi pegada numa peça e adaptada àquele grupo. Não, a peça é construída de raiz para falar do grupo, para expressar o grupo e para, com esta comunicação, estabelecermos também outros vínculos com as famílias e com a comunidade. Por isso, há sempre este processo construtivo, não é? Através das artes. Não é? Pronto. Por isso, a oficina de fotografia, depois este projeto Quem Tem Medo, já estamos aqui assim no projeto Quem Tem Medo é com a comunidade cigana, e é um projeto que nasce primeiro de uma articulação e da vontade de uma professora que tinha este grupo, não é? Em primeiro lugar, logo na escola é muito discutida esta questão de trabalhar só com uma turma de etnia. Isto dá uma enorme discussão no meio académico, imensas pessoas completamente contrárias a esta perspectiva. Eu, por experiência, tenho tendência a perceber mais a riqueza do que a dificuldade. Porque trabalhar o diferente tem sempre que ser assumindo o diferente e não fazendo de conta que é igual, não é? E por isso é muito mais fácil. Se não fosse a turma como um todo, nós não conseguimos trabalhar as questões de etnia, de identidade, de grupo, as questões da dança, da música, da cultura. Nós nunca mais conseguimos trabalhar com um grupo heterogéneo. Não faria sentido, porque alguém estaria sempre a ser colocado fora, não é? De fora. Enquanto como grupo é muito mais fácil, não é? E por isso isto começou com este projeto, a professora manifestou este interesse e este gosto de trabalhar com o mosteiro, e um bocado com a experiência que tinha do Museu da Arte, e todos os projetos já tínhamos desenvolvido no Museu da Arte. Propus então que fosse novamente através do teatro, da música e da dança, porque a música e a dança são a identidade da cultura cigana, não é? Pronto, e assim foi, e por isso no primeiro ano praticamente não tivemos, esqueci-me de falar de uma dificuldade muito grande, mas que a propósito disto vou já podê-la referir. No primeiro ano quase que não houve financiamento, houve assim um financiamento muito residual, que deu para assegurar o mínimo da atriz Eva Paula Fernandes, que viesse assegurar estas oficinas, assim, por um valor mínimo mesmo.
mas que depois, de facto, mais uma vez, quando a pessoa se mete a trabalhar e tem a oportunidade de apresentar publicamente este trabalho, dá sempre resultado, porque aconteceu de nós apresentarmos isto no Generation, estarem lá várias pessoas, designadamente da Câmara, a assistir, que tinha dado também um apoio, que foi a Câmara que conseguiu dar este apoio. O Mosteiro de São Martinho de Tivães não pertence à Câmara, pertence à Direção Regional da Cultura do Norte, mas o apoio sempre que eu tive foi da Câmara Municipal de Braga, e essa pessoa convidou-nos para nós integrarmos uma candidatura muito maior para a cidade toda de Braga, mas queria que nós trabalhássemos com este grupo de adolescentes da etnia cigana, da escola, e num projeto para 3 anos. Por isso, tivemos pela primeira vez, também foi a primeira vez na minha vida que eu tive um financiamento a sério, porque um dos grandes entraves é a parte do orçamento. Porque não dá para convidar os melhores técnicos, os melhores profissionais da área e dizer muito obrigada, não é? Muito obrigada, isto não é possível. Todos nós temos responsabilidades e compromissos na nossa vida e todos nós temos que pagar contas. E o mínimo é um justo reconhecimento com um vencimento, não é? Por isso, só foi possível depois contratarmos ao longo de 3 anos as melhores pessoas para trabalhar neste projeto. Tivemos um grande financiamento que nos permitiu fazer desafogadamente este projeto. Por isso, o que é que nós podemos trabalhar? A dança, a música, o teatro, e sendo que o teatro e a música eram parte de um espetáculo final sempre grande, não é? E trabalharam muitíssimo bem a parecer, também pessoas que não se conheciam, não é? Mas foi possível também uma afinidade e uma sintonia muito grande. Pronto, e no final do ano havia sempre uma apresentação pública deste trabalho para a comunidade toda escolar e para a cidade. E depois ainda com eles ainda foi possível trabalhar uma exposição de fotografia de rua, por isso durante alguns meses as fotografias belíssimas da comunidade cigana estiveram na rua. Os ciganos vieram para o centro da cidade com dignidade, na sua identidade cultural. Não vieram para o centro da cidade olhados com medo. E por isso o projeto se chama Quem Tem Medo, porque é quem tem medo a pergunta para os dois lados. Para os ciganos, que muitas das atitudes também é por medo, e para nós, que não sendo ciganos, também olhamos muitas vezes para a comunidade com medo. E como nós sabemos, todo o medo é fruto e desencadeia sempre agressão. Não é possível, não é? Ser de outra maneira. Isto faz parte da nossa condição humana. Por isso, este projeto contemplou estas dimensões todas e depois com os outros, com o projeto, este foi parte do espetáculo apresentado no Generation. Deixem-me só dizer-vos um aspecto muito curioso desta apresentação no Generation. Foi a primeira vez que eu tive a apresentação de um espetáculo com este grupo de etnia cigana. E pronto, que é sempre tudo mais ou menos ensaiado, não é? E depois no final, não é? Acaba a apresentação, as pessoas, os participantes, os atores, não é? Fazem a vénia e despedem-se, saem do palco, não é? E para mim a grande surpresa, eles não saem do palco e a comunidade cigana toda vai para o palco e a festa continua em cima do palco. E eu em agonia, tipo, só diziam, Eva, por favor, como é que eles agora vão sair daqui? Não saíam, a festa já era deles. Até isto para nós é uma aprendizagem, não é? Achar que vamos fazer uma festa na comunidade cigana em que eles vão assistir e não participar, está fora de hipótese, não é? Aprendemos logo isto, ficou logo essa lição para o resto do trabalho ao longo dos anos, não é? Portanto, se estamos a trabalhar com ciganos, a festa é para ser participada, a festa é deles, o que é uma coisa bem interessantíssima. Depois também fizemos uma oficina de planeamento e urbanismo com uma arquiteta, a Ana Sofia, e aqui é a construção, para quê? Para que é que nós entendemos que esta oficina era também importante? Para trabalhar as questões do espaço privado e público. Esta é uma dimensão da educação que nunca é vista com atenção para ninguém que esteja no ensino. E, de facto, ela tem uma importância muito grande. Nós queremos que as pessoas saibam viver em comunidade, mas a comunidade implica espaço. E nós não somos educados a conviver no espaço, a partilhar o espaço. E também não somos educados a cuidar do nosso espaço.
que é interior e que é o domínio do nosso quarto e que depois é o domínio da nossa casa. Só para dizer que esta questão, que pode parecer secundária, insignificante, tem muitíssimo de cultura, de mentalidades e de comportamentos. E lembro-me que isto, por exemplo, nas senhoras do CISE, era também absolutamente premente. Não fizemos com elas esta oficina, mas havia este trabalho feito das pessoas da própria instituição, que eram as questões de higiene, de aprender não é, a assumir uma casa, a desempenhar as tarefas mais simples de uma casa, não é? Cozinhar, ter o quarto, o espaço arrumado, a cuidarem-se, a vestirem-se, não é? A saírem para a rua, não de pijama, não de qualquer maneira. Isto são tudo dimensões que, não sendo apreendidas logo de imediato na família, têm, em algum momento da nossa vida, têm que ser apreendidas, não é? E isto depois tem muito a ver também com a imagem que nós temos de nós próprios, com a imagem que nós passamos para os outros e a respeitabilidade que daqui assim se estabelece. Por isso esta oficina também foi muito interessante, não é? Claro que fazer esta oficina foi também um desafio muito grande, como é fácil de imaginar. Depois foi aqui a exposição à qual chamámos O Meu Espaço. Para isto também nós fomos para o bairro deles, tivemos acesso limitado, naturalmente, a algumas casas, ao interior de algumas casas, e percebemos também aí a pertinência de trabalhar a questão do espaço privado, não é? E do entendimento que as próprias pessoas têm do bairro. Uma das coisas que nós fizemos foi tirar fotografias ao bairro. E depois, com construção de imagens, através de recorte de várias revistas, e eles colocarem em cima das fotografias, em grande formato, o que eles gostariam que o seu bairro tivesse. Então era muito engraçado, por exemplo, observarmos coisas comuns a todos. A questão da água e das piscinas era fundamental. No bairro, em todo lado apareciam piscinas e água e tudo isso, não é? Coisa que, por exemplo, não é? Em primeiro lugar, já pôr as pessoas a viver num bairro já é a primeira forma, o primeiro passo de segregação, não é? E depois, as condições que nós pomos neste bairro, não é? E nem sonhamos os sonhos que são alimentados, não é? No interior de cada um, não é? E este acesso à piscina é fundamental. E pronto, e depois aí todas as outras construções. Esta é a exposição de rua, numa das ruas mais movimentadas da cidade, e dá para ver a beleza da exposição e o quanto, de facto, a comunidade cigana esteve presente no cotidiano dos bracarenses ao longo de alguns meses. Pronto. E eles verem-se, a representação deles próprios, não é? Eles olharem-se com esta dignidade, com esta beleza, com este reconhecimento. Aqui assim o presidente da Câmara e o fotógrafo da exposição. Depois também é importante dizer que este trabalho do projeto Quem Tem Medo foi concluído no Museu dos Biscainhos, que era um espaço também onde, não é, tivemos que novamente também superar algumas dificuldades, com uma enorme boa vontade do museu que nos acolheu, mas que de facto, não é, a nossa coexistência lá com as visitas num espaço muito mais pequeno causava ali alguns constrangimentos, não é, que só mesmo com muita boa vontade que existia por parte do museu é que foi possível superar. Não é? A criação do espetáculo também que decorreu à noite. Depois ir com este grupo para as mais diversas atividades. Esta era no Nogueira da Silva, num espetáculo de música, claro, não é? Onde todos eles se sentem como peixe na água, não é? A trabalhar a questão da dança no mosteiro. É importante dizer que o grupo ia-se apropriando de todos os espaços do mosteiro, sem restrições. Por um lado, por umas vezes era necessário, porque algumas salas estavam ocupadas com outras atividades, por outro lado, não era colocá-los dentro de uma sala fechados e sem contaminar mais nada, este contaminar muito entre aspas, não é? Com toda a ironia que tem, não é? E usava-se todos os espaços do museu. As questões já tinha falado, não é? Esta é a apresentação, um dos melhores espetáculos que foi possível nós montarmos com eles, foi também com um grupo mais alargado e com um trabalho, um comprometimento muito maior, e com este grupo já era o segundo ano de trabalho, o que permite aqui assim uma outra consistência e não é? Uma outra qualidade de trabalho, e depois dizer que eu não sei se vou ter aqui assim, porque nesta apresentação, que eu peço desculpa que está aqui toda amarelhada, das fotografias, não sei se está para perceber a beleza que foi este espetáculo. Este foi um espetáculo
depois verdadeiramente o teatro-circo rendido, mas também a dificuldade que foi, por exemplo, só os ensaios no teatro-circo, não é? Que achávamos nós que íamos para uma sala cheia de condições e que a partir daí tudo ia ser fácil. Não. Às vezes é muito mais difícil, não é? Porque é isto, porque nós já estávamos habituados à forma de trabalhar sem regras deste grupo. Agora imaginem num teatro, numa casa de espetáculos cheia de regras e cheia de intransigências. Por isso foi uma dificuldade, e numa altura em que já estava toda a gente com os nervos em franja, porque ora falhava isto, ora este não aparecia, ora o outro dizia que não queria, ora depois não sei o quê, depois não é a roupa, imaginem isto, o espetáculo tem horas para começar e depois a intransigência das regras e das normas de uma instituição que não se adapta aos grupos, os grupos é que se adaptam às instituições. Por isso isto também são tudo desafios constantes com os quais nós lidamos no dia-a-dia, um guarda-roupa extraordinário que também só foi possível fruto da boa vontade e da parceria das instituições. Mais uma vez, este guarda-roupa fenomenal veio cedido do Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, e depois, só por aqui nós vemos o quanto a comunidade cigana nasceu para o espetáculo. O à vontade com que eles entram no teatro-circo, passam pela assistência toda, dominam a cena, é de facto... Bem, todas as dúvidas que nós tínhamos, isto não vai dar certo, porque isto falha, aquilo falha, não sei o quê, na hora, os profissionais são eles. Porque entram com um à vontade, como se todos os ensaios tivessem corrido maravilhosamente bem, não tivesse havido percalço nenhum, nada. É impressionante. E pronto, e mais uma vez, algumas das imagens que mostram a beleza do espetáculo. Importante dizer que para o espetáculo foram convidados os melhores músicos, a música presente em todo o espetáculo foi parte também integrante e de uma beleza enorme, um impacto enorme no espetáculo em si. E pronto, olha, agora tenho aqui assim no último slide que era o do agradecimento, mas falta-me mostrar tantas imagens, eu peço mesmo desculpa e depois disponibilizo-as de outra maneira, porque de facto é uma pobreza muito grande, porque todo o outro projeto quer do indiferença, não é? Ou esta forma de fazer a diferença e do Cartas de Mim, que então tenho imensa pena, porque Cartas de Mim, vou só aqui referir muito sumariamente, que foi um projeto apenas com as senhoras do CIS e que foi fruto de uma oficina de escrita, essa foi desenvolvida por mim, por uma oficina de teatro desenvolvida pela Eva Paula Fernandes e por uma oficina de ilustração desenvolvida pela Rita e pelo Tiago, pelos designers e ilustradores. E o desafio foi enorme, porque imaginem o que é numa oficina de escrita, onde era para contar as histórias de cada uma destas senhoras. Estamos a falar às vezes de algumas pessoas que não sabiam ler nem escrever, que não estavam habituadas a falar, muito menos a falar de si, a pensarem nos seus sentimentos, a expressarem os seus sentimentos, a lerem o que quer que seja. Por isso, a oficina teve que começar do zero. Se tinha sido pensada em algum modelo, os modelos todos por água abaixo. E a primeira coisa que comecei a fazer foi recortar imagens de toda a espécie e natureza e sessões só a ler imagens, que não tinham nada a ver connosco. O que é que está aqui nesta fotografia? O que é que está aqui nesta ilustração? E habituar-nos a ler. E nós nas leituras pomos sempre tudo de nós. E aí ia percebendo o que é que estava por trás das histórias. E só depois de uma enorme familiaridade com isto é que foi possível começarmos a ouvir as histórias das próprias, depois de ouvir as histórias das próprias e escrever estas mesmas histórias, algumas delas começar a gravá-las para depois passar para a escrita e depois desta escrita muito articulada com a atriz, não é? Para ela poder dar uma peça de teatro. Claro que na peça de teatro as histórias foram trocadas, isto é, ninguém contava a sua... Estavam aí as histórias de todas elas, mas ninguém as contava na primeira pessoa. E só para dizer que esta apresentação desta peça de teatro, que foi também das mais impressionantes que tive, há um momento que eu nunca vou poder esquecer, foi num pequeno auditório, que estava repleto com as famílias e com algumas pessoas da comunidade em geral, e eu nunca vi uma assistência a chorar do princípio ao fim de todo o espetáculo. Era de tal maneira tocante e comovente estes percursos de vida que
nós, nem no final, nós estávamos, bem, em primeiro lugar, uma alegria enorme porque foi possível tudo aquilo ser colocado em cena. Imagine o que é o nível de exposição e de confiança e de percurso de confiança daquelas senhoras para estarem ali a falar delas, não é? E em percursos de vida dificílimos. E depois, não é, perceber o quanto esta dimensão estética, a beleza dos espetáculos conseguidos pela Eva eram de tal maneira que não foi possível haver uma pessoa na assistência que não estivesse comovida e em lágrimas. E depois a alegria das senhoras, de prova superada, de que conseguimos, de que foi possível comunicarmos as nossas histórias e elas não perderem dignidade, bem pelo contrário, ganharem esta dignidade. Foi de uma riqueza tal, não é? Que não tem explicação, não é? Primeira vez que aquelas senhoras tiveram alguém a aplaudi-las de pé, a apreciá-las, a valorizá-las. Isto é de uma riqueza de vida que não há noite nem fim de semana nenhuma que não faça sentido no trabalho do museu. Pronto, e eu acho que expliquei mais ou menos isto. Tenho imensa pena ter perdido aqui as imagens todas que falavam muito melhor que eu, muito melhor. Pronto, e aqui só está aqui este slide com todas as pessoas que participaram nestes projetos, e dizer mais uma vez que estes trabalhos não são individuais, só é possível com a participação, com o envolvimento e com uma enorme competência de todos, Por isso que o meu aqui assim, muito obrigada, e pronto, não é? E dizer também só por fim, não é? Desculpem, dizer que para além das pessoas não é possível também desenvolver projetos sem financiamento, não é? Das instituições de tutela, eu tinha a grande vantagem de não me proibirem de trabalhar, mas tudo o resto corria por minha conta e risco. Eu, se quisesse financiamentos, tinha que os conseguir e a 100%, não é? Porque não havia mais nada. Por isso tive sempre um enorme apoio do IPJ de Braga e da Agência Nacional. Depois, para o projeto Cartas de Mim, que deu a edição de um livro belíssimo, teve o mecenato do Barclays. E este projeto social, apoiado pelo Barclays, só para dizer que teve um prémio internacional, ficou em segundo lugar a nível mundial de todos os projetos que o Barclays desenvolveu no mundo inteiro. A equipa do Barclays foi receber este prémio a Londres. E nós às vezes nem valorizamos isto, para nós é tão rotineiro fazer isto, preciso ouvir os outros para valorizar o trabalho. E depois da Câmara Municipal de Braga, na pessoa do Presidente da Câmara e da Cristina Palhares, que de facto deram um apoio incomensurável a este projeto, e por isso também o agradecimento institucional destes apoios que permitem, que viabilizam todos estes projetos. Pronto, eu peço mais uma vez desculpa. E dizer que estou aberta a qualquer questão que, por favor, queiram fazer o favor de colocar. Maria de Lourdes, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado. Estou envergonhada deste final. Magnífica, extraordinária lição, intervenção e a paixão com que falou. E deixe-me partilhar consigo que, entretanto, no bate-papo surgiram felicitações à sua autora, da colega Manuela Cachadinha, nossa colega do IPVC, docente da disciplina de Interculturalidade e Sociedades e de Estudos Locais e Cidadania Patrimonial, colega Manuela Cachadinha. Parabéns, Maria de Lourdes Rufino, muito obrigada pela magnífica conferência. Eu depois darei, evidentemente, a palavra às próprias para o expressarem de viva voz. A colega Cândida Cada Vez, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, tarde fabulosa, muito obrigada. Depois um utilizador, não sei, peço desculpa qual é o seu nome, mas TCL10L, muito obrigada, doutora Maria de Lourdes, é sempre um gosto ouvi-la. A colega Susana Esteves, também do IPVC, parabéns pela fantástica conferência, é maravilhoso ouvir alguém falar com tanta paixão e dedicação. E também da nossa aluna finalista, Ananda Maciel, muito obrigada por este banquete, doutora Maria de Lourdes Rufino, é maravilhoso saber que existem profissionais tão excelentes como a doutora. Vera Cerqueira, inspirada, obrigada pela partilha. Ana Cruz, Maria, muito obrigada, foi muito bom poder recordar estes momentos de excelência, e a colega Manuela Cachadinha também, mais uma vez a felicitar a organização do evento, muito obrigada. Eu abri agora o espaço a quem quiser intervir, e estamos aqui, eu queria sublinhar isto,
numa tarde de sábado maravilhosa, quase 3 dezenas de pessoas. Eu acho isto incrível. Muito obrigado por estarem desse lado. Tenho a palavra. Posso falar, Gonçalo? Claro, João. Um abraço para ti. Um abraço. João, viva! Eu partilho inteiramente todos esses elogios que estiveram, que o Gonçalo acabou de ler, e também me apetecia saltar para cima do palco no fim disto. Há aqui alguma alma cigana também, João. Olha, eu acho que tu imprimes uma energia muito especial às coisas que fazes. Isso acho que toda a gente reparou e notou na maneira como falas, e a maneira como esses projetos são, todos eles pensados, não deixando nada de fora, quase como uma manta de retalhos, não naquele mau sentido que parece que estamos a buscar umas coisinhas que não, mas como consegues construir as coisas e torná-las consistentes e coerentes, é uma coisa absolutamente admirável no teu trabalho, que eu tive a sorte de acompanhar bastante enquanto estava em Viana, e agora não pude deixar de vir aqui. Obrigada. Acho que é notável, mas acho que é essa mesma parte que é notável. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, é só mesmo um comentário e se calhar também chamar um bocadinho a atenção para esse aspecto. A maneira como aquilo que disseste muito claro, que uma museologia que não está focada nos objetos, que está focada nas pessoas, que está focada nos valores, que está focada nas questões que tu foste falando, que eu fui tomando notas. E essa questão da mudança das atitudes e de sermos capazes de através das 4 paredes do museu. Bom, tu já deitaste abaixo as 4 paredes do museu, o museu já vai para aí fora pela cidade toda, mas como a partir de um museu se podem trabalhar todas estas situações, aquela peça que tu nos mostraste e tudo o que falaste acerca dela, eu acho que, Gonçalo, tens de convidar a Lourdes para fazer uma coisa só sobre aquela peça, porque eu acho que ela vai ficar aqui a falar e eu acho que vai ser fantástico. Pedimos-la emprestada ao Museu da Sé. Mas é sobretudo chamar a atenção para isso, que o museu não tem só de mostrar as suas coisinhas, cada uma das coisas são de facto portas abertas, janelas para valores, para um bem-estar melhor, para uma convivência entre as pessoas, para não ficarmos agarrados nos nossos valorzinhos conservadorzinhos pequenininhos e para alargarmos, percebermos a visão do outro, e acho que isso foi absolutamente notável. Obrigado, Lourdes. Eu é que agradeço, João. Olha, estás aqui assim, teres tido a paciência de ouvir isto tudo. Muito obrigada. Gosto. João, muitíssimo obrigado. Foste o nosso fundador e pioneiro deste ciclo. Muito obrigado pela tua participação e intervenção. Começamos muito bem e continuamos muito bem também contigo. Obrigada, João. Eu ia dar... Gonçalo. Sim, força, Cândida. Força. Parecia-me que havia mais alguém a querer falar, Gonçalo. Eu não quero... Era eu, Helena Pinto, mas eu aguardo. Não, força, Helena. Sim? Sim. Antes de mais, força, Helena. Estou absolutamente maravilhada com esta conversa, gostei muito e agradeço ao Gonçalo ter partilhado no e-mail o link para poder estar presente hoje e ouvir aqui assim em primeira mão. Não significa que não tenha ouvido nas semanas anteriores, mas fora de horas, ou seja, já depois da gravação, mas estou muito feliz com esta conversa. Queria dar os parabéns à Maria de Lourdes, precisamente por a apresentação. Nós fomos nos conhecendo já pessoalmente, mas aqui em Guimarães, em alguns encontros com a Isabel Fernandes. Sim, é bem. Nos encontros de história local, em alguns no Paço dos Duques, pronto, conhecemos-nos de vista, nós já nos cruzamos aqui algumas vezes. Eu não conhecia especificamente estes projetos, mas queria só partilhar também uma experiência que tive e, de certa forma, também, se depois
Maria Luz quiser comentar, foi precisamente na altura em que estava a decorrer um destes projetos, pelas datas que eu vi ali de junho de 2019, eu em maio de 2019 fui convidada por uma colega que estava a organizar um encontro de história de educação patrimonial em Lisboa, em colaboração com a lusófona, a doutora Luísa Janeirinho, um encontro, um seminário chamado Educação Patrimonial, a Voz das Escolas. Ora, não sei se foi essencialmente ali na região de Lisboa. E o interessante ali a perspectiva foi essencialmente o trabalho, precisamente, sobretudo com comunidades ciganas, e na altura não tinham, eu até questionei, porque eu estive numa mesa em que estavam várias pessoas ligadas à museologia, também à educação patrimonial, que era o meu caso, e na mesma mesa estiveram elementos das comunidades ciganas, inclusivamente jovens, alunos, quer do secundário, quer já uma candidata ao ensino superior, ou já frequentava candidata a mestrado, que era utilizado precisamente por esse projeto como elo de ligação com a comunidade. Foi um projeto interessantíssimo. Eu saí de lá, aprendi muito mais do que aquilo que fui levar um bocadinho a minha experiência, mais no âmbito da ligação com os museus, obviamente, a Escola Museu, mas saí dali com uma experiência, mal eu sabia que estava a desenvolver-se aqui próximo este projeto, não é? Às vezes precisamos de encontros como este para ficarmos a conhecer, não é? Tanto, e um desses projetos era no Lumiar, precisamente um local, bem, de elite por um lado, e depois um bairro social para a comunidade cigana. E nas escolas, a grande conclusão que saiu dali, sobretudo, era que era muito difícil levar a cabo projetos como deste género, porque, sobretudo, as meninas, a partir de certa altura, deixavam de ir à escola, 13 anos deixavam de ir à escola. Eu tive esta experiência aqui em Guimarães com uma aluna minha, que no 8º ano, já depois de várias repetições, deixou de frequentar, de acompanhar a turma, faltava muito e depois tinha um casamento programado, não é? E acontecia isso, e então o projeto que essa aluna e mentora, de certa forma, desse grupo, nesse projeto, que esteve na mesa redonda, era precisamente alterar um pouco, embora sabemos que é algo muito difícil e lento, alterar um pouco essa mentalidade, esse aspecto cultural, mas sem perder precisamente os outros aspectos identitários da comunidade, não é? Nomeadamente a música, certas tradições, não é? A própria designação do projeto tinha a ver com o nome romano, não é? Da comunidade cigana. E uma outra comunidade, mas aí já era mista, com outros alunos, sobretudo de Cabo Verde, etc., na margem sul. Pronto, isto só para comentar e para mostrar o meu apreço pela sua apresentação, mas para comentar e perguntar até que ponto é que aqui estes projetos também, porque falou também de algumas professoras muito envolvidas, não é? Até que ponto é que estes projetos precisam das escolas, precisam muito pouco, de forma equilibrada. Qual é o papel da escola ou dos agrupamentos escolares, neste caso, neste tipo de projetos? Uma vez que, pronto, falou essencialmente depois da parte cultural, não é? Com certeza que isso existiu. Mas já agora, se quiser comentar relativamente ao papel dos agrupamentos escolares aí da zona, não é? Tenho alguns amigos e colegas que dão aulas aí nessa área de Braga, mas pronto. Agradeço esta participação e esta partilha também desta experiência, e o que eu posso dizer, eventualmente pode não ser o mais politicamente correto. Mas este foi um projeto muito difícil por a consistência e a permanência do grupo. Esta é logo a primeira questão. O grande desafio foi este. Porque, e não tinha sido possível levar a cabo, imagina, ele durou 4 anos, ele começou em 2015-16, foi na transição do 15 para o 16.
Não tinha sido possível se não fosse pela persistência da professora Sandra Roma. Não tinha sido. A professora telefonava aos alunos, ia-os buscar a casa, não é? E eu pergunto quantos professores há com este comprometimento. E, mais uma vez, estes projetos nas escolas funcionam tal qual como nos museus. Ou temos pessoas empenhadas, comprometidas, envolvidas e a acreditar que a educação pode fazer a diferença nas pessoas, ou então eu vi, ninguém me contou, eu vi professores a terem medo dos alunos. A medo dos alunos. Claro está que eles fazem uma gala disso e dão uma música de fininho aos professores que nem imaginam, não é? Aos professores e à comunidade toda, não é? Porque usam inteligentemente isso a seu favor. Depois também é importante dizer aqui duas questões que focou e muito bem. Por um lado, a questão das meninas, não é? E desta desigualdade à luz da nossa cultura e da nossa sociedade, naturalmente, não é? Nós já fomos assim, nós fomos exatamente igual. As mulheres estavam fora do sistema de educação, não é? Nós agora olhamos para isto, há aqui uma coisa da pré-história, não, era há bem pouco tempo. Por isso, isto é uma realidade que ainda nos é próxima. E, por outro lado, existe a questão dos próprios pais não quererem que eles vão para a escola. Há honrosas exceções extraordinárias e eu conheci algumas destas pessoas com ensino superior que levaram uma vida, não é, absolutamente tranquila, mas também provavelmente tiveram pais muito especiais dentro da comunidade, não é? Que souberam motivar, que souberam criar condições, porque a maior parte dos pais, que também nunca ponho, isto o grande desafio é chamar estas pessoas para dentro do museu. Eu cheguei a fazer uma visita aos pais, à comunidade cigana, no mosteiro de Tibães, feita por eles próprios, não é? Por isso, só este passo de aproximação, para mim já é uma coisa, só por si já teria sido válido, não é? Mas pronto. Mas os pais, muitas vezes, não querem que os filhos andem na escola, porque não veem vantagem nenhuma nisto. Não é? E a única maneira de fazer pressão para que eles de facto estejam na escola é através da ameaça da perda dos subsídios, não é? Dos apoios. Não é? Se não cumprirem esta lei que é do país, perdem estes apoios. E a denúncia de que vão fazer isto é a única forma muitas vezes de fazer pressão. Porque eu compreendo também os pais que não veem vantagem nenhuma nisto. E eles levaram sempre a vida deles sem estudos. A vida deles é feita nas feiras e muitas outras atividades económicas paralelas, não é? Por isso, não precisam de estudos para nada. Os estudos ainda por cima vão fazer, às vezes, levantar questões que também não interessam para nada, não é? E queres dizer, e depois, muitas vezes, se eles tiverem estudos, vão encontrar obstáculos e preconceitos enormes na sociedade. Para quê? Não é? Portanto, os pais promovem a não presença dos filhos no sistema de ensino. Por isso, isto é uma dificuldade, todo isto é uma dificuldade. E não se fala deste assunto. Este é um assunto velado na sociedade. Ninguém diz estas coisas tal qual como elas são. Não é? Só que para também dizermos as coisas tal qual como elas são, precisamos de nós próprios não termos preconceitos. De nós próprios. E eu digo sempre que a coisa que mais me faz estar próxima de todas estas situações é eu pensar assim, eu nascia naquele contexto, eu era muito pior, eu era daquelas que estaria presa, de certeza absoluta, se tivesse nascido em determinados contextos, não é? Por isso, temos também que nós próprios fazermos um caminho de não preconceito, não é? E depois ser capaz de dizer isto com toda a verdade, mas qual é o problema de dizer isto, não é? É a realidade. E por isso é que é tão importante fazermos todo o outro trabalho. Porque também se não formos capazes de ver esta realidade, ficamos em casa sossegadinhos porque está tudo bem, não é? Está tudo bem. Por isso é um desafio muito grande. É isso. Mas há que enfrentá-lo. Exatamente. Claro, não é? Muito obrigada. Não podemos esperar nenhuma que agradeça. Maria Helena, muito obrigada. Nós vamos ter o prazer de te escutar daqui a 15 dias e eu convido desde já todos os que aqui estão, porque a Maria Helena Pinto vai dinamizar uma excelente conversa também de hoje a 15 dias e muito obrigada pela tua participação, querida amiga e colega. Obrigada, Gonçalo, mas hoje é o dia, é outro dia. Claro que sim. Por favor. Obrigada. Cândida, força. Então, tenho muitas coisas para dizer, mas a primeira delas é
repetir e desenvolver um pouco uma mensagem muito lacónica que pus no bate-papo, dizer que tinha sido uma tarde fantástica e de facto está a ser uma tarde fantástica, é a organização do Gonçalo, foi a dica do João que me disse, Lourdes Rufino e as comunicações da Lourdes Rufino, opa, bolas, a organização do Gonçalo com o conselho do João, é claro que eu não vou faltar, e de facto... permita-me, doutora Maria de Lourdes, olha, gostei tanto, anotei tantas coisas, tenho tantas questões que não são dúvidas, gostava de ficar aqui a conversar assim muito tempo. Eu sei que, quer dizer, não faz sentido, eu gostava também de deixar uma nota já no início. Eu não sou museóloga, eu vim parar aos museus por causa de uma investigação que fiz para o meu doutoramento. Eu investiguei o Estado Novo, o modo como a propaganda se apropriou da prática turística para efeitos, enfim, muito pouco românticos, digamos, e de repente percebi, espera lá, mas que mundo é este? E há cerca de uns 4, 5 anos que ainda mantenho esta paixão fantástica por este mundo, que continuo a descobrir e assisti à sessão há 2 semanas com o João. Hoje é esta, agora já tive o gosto de conhecer a oradora daqui a 15 dias, portanto estou fidelizei, tenho um cartão, mas de facto gostei imenso. E as minhas dúvidas, e mais uma vez pedindo desculpa porque posso não estar a usar o vocabulário mais ajustado, sou uma aprendiz nesta área. Tudo isso que a Maria de Lourdes falou fez-me lembrar muito de um aspecto que está a ser considerado agora na redefinição de museus, a necessidade de se dar uma grande valorização ou de se dar palco à responsabilidade social associada, passa esta cacofonia, aos museus. Esses projetos de que nos falou são coisas tão bonitas, acho que é uma palavra muito pobre, mas não me ocorre nenhuma diferente, são projetos bonitos, não é? Tantas emoções, tantas concretizações, tantas conquistas. O que é que aconteceu a esta beleza toda durante a pandemia, Maria de Lourdes? Pois, a pandemia é uma limitação muito grande para se trabalhar nestes grupos, principalmente porque eles têm uma dimensão afetiva que tem que estar na base, não é? Este é um trabalho que não dá para fazer online. Há muitos trabalhos que se podem fazer nos museus online, imensos, online ou de portas fechadas. Sim. E extraordinariamente válidos. Eu digo que a pandemia é uma ótima oportunidade para os museus se repensarem, para se reorganizarem, para fazer todo aquele trabalho que não têm tempo no dia-a-dia, com a pressão do público, com as atividades todas que têm para fazer, que não têm tempo para fazer. É uma ótima oportunidade. Os museus têm a obrigação de abrir muito melhores, porque foi um tempo, uma pausa que quantas vezes nós desejávamos esta pausa, quantas vezes. Imagina. E portanto dizer que estes trabalhos todos eram feitos em simultâneo. O museu não parava para desenvolver o projeto. Claro. A mesma equipa que estava aqui estava em todo o outro serviço educativo, estava a organizar a exposição que ia estar no ano a seguir, estava a preparar projetos educativos para outros grupos e equipas reduzidíssimas. Por isso, esta é a realidade dos museus e assim uma paragem destas, bem, é uma oportunidade de ouro, não é? E depois ainda por cima, porque têm a grande oportunidade de ter a comunicação social toda atenta aos museus e à cultura, não é? Por isso podem abrir em grande se quiserem, não é? Agora, não é um tempo bom para fazer este trabalho. De todo. Não posso mentir nem dizer que dá para fazer. Não. não dá. Não dá. A presença física é fundamental, não é? Sim. É o que estabelece o elo, não é? Claro. É o ligante de tudo isto. Sim, muito bem. Obrigada. Muito obrigada muito obrigada. Obrigada, muitos parabéns mais uma vez, foi um gosto mesmo. Muito obrigada, Cândida. Também vamos ter o prazer enorme de te ouvir a seguir à Maria Helena Pinto. Vais estar no dia 10 de Abril e, portanto, temos aqui as nossas 2 próximas convidadas. Maria de Lourdes, permita-me esta nota. Por favor, com todo o gosto. É um gosto ter a oportunidade de agora termos aqui, estabelecer logo esta relação. É isso, e obrigada também por terem vindo e por criarmos esta rede que vai ficar. E muito obrigado, Cândida, pela tua intervenção. Eu ia perguntar
Se mais alguém gostaria de intervir, façam favor, eu vou ver se estou mais atento. Desculpem que eu só vejo uma parte das pessoas por causa do compartilhamento e eu vou ver se... Façam o favor. A Matilde, a Eva, a Manuela, não sei se está, não sei se querem falar. Se eu puder falar agora, era só... Posso falar? Não, eu era só para... Queria agradecer primeiro a possibilidade de estar aqui nesta conversa e depois queria agradecer à Lourdes a possibilidade que me deu, não só de entrar em todos estes projetos, porque o benefício foi meu, depois a possibilidade de agora recordar todos estes momentos que, com muita emoção, porque pronto, é como tornar a vivê-los e a emoção é a mesma. E... É verdade. Não é? Exatamente. Parece que voltamos lá. Eu dei um ataque de saudosismo nisto tudo. Ai, é mesmo. E pronto, porque o ganho o nosso. É nosso. Foi nosso. É meu, neste caso eu agradeço e pronto, e era essa possibilidade que eu queria agradecer. E de facto, porque todas as... tu referes à equipa, toda a gente entra, mas a alma és tu, porque tem que haver para alguém a agregar. E pronto, eu era para... A alma do financiamento. Está bem, também é um alimento também muito bom. É importante. Mas pronto, Obrigada, é isso. São uns momentos muito bons. Quem é verdadeiramente grande é sempre humilde e por isso... Não. Registrar também isto. Sim, Maria de Lourdes, sim. Obrigada, Eva, também. Obrigada. E eu agora vou sair, está bem? Agradeço, vou-me despedir e obrigada, desculpem, mas... Nada, até sempre, Eva. Obrigada. Até sempre, obrigada. 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 Boa tarde, e eu também vou deixar aqui. Fico muito contente. Matilde, força. Eu também. Agradecer à Lourdes por esta partilha, porque é absolutamente inspirador e é um privilégio também trabalhar com a Lourdes. Eu trabalhei com a Lourdes durante alguns anos no Museu da Arte e com a Eva também. E é de facto muito gratificante, e realmente estes projetos só são possíveis porque as pessoas acreditam e porque a Lourdes acredita e onde a Lourdes, quando a Lourdes se mete num projeto é porque ela tem a certeza que ele vai resultar e portanto de uma forma ou de outra ele vai ter que resultar, mais ou menos, mas resulta. E eu tive a oportunidade de assistir ao podcast da Lourdes com a arquiteta Ana Sofia, que falou precisamente sobre a pandemia e a Lourdes falava destas questões também dos museus estarem fechados e das oportunidades que são, e lá pelo meio falou deste projeto com os ciganos e referiu que se cruzou com um miúdo um dia destes em Braga e que realmente não fazia ideia que passado este tempo todo o que é que tinha ficado para ele, não é? Porque achamos que os projetos terminam, que as pessoas olham para trás e pensam foi bom, foi ótimo, mas ficou muito mais do que isso. E a minha questão para a Lourdes é isso, e o que é que fica depois destes projetos? Foram 4 anos, não é? Foi muito tempo, não é? Como é que se termina um projeto destes? Não, na verdade não termina, não é? De uma forma ou de outra, essa é a minha grande questão. Matilde, muito obrigada, tanto à Matilde como à Eva, a minha gratidão sempre, porque são aquela equipa que a gente diz, não quero nunca deixar de trabalhar com esta equipa, por isso é tão difícil as pessoas estarem tão em sintonia que depois efetivamente nunca queremos deixar. Por isso, antes de mais, o meu obrigada. E depois dizer como é que os projetos terminam. Olha, Matilde, eu neste processo todo de andar à procura das fotografias e dos filmes e disto tudo, que depois acabaram por não aparecer, veio-me um sentimento de saudade brutal, mas nunca tinha pensado o que é isto depois de terminar.
não terminam, e não terminam da melhor forma, isto é, porque há um bocado em nós que faz com que eles nunca terminem, isto é. E é bom que eles fiquem para nós e para todos os participantes para a vida toda. E por nossa vontade eles não terminam, porque quando eles estão a acabar é quando nós estamos plenamente aptos para começar o projeto. Então está tudo já tão afinadinho, tão bem para agora é que ia ser. Podemos começar agora é que vai valer, não é? Isto em primeiro lugar. Depois porque dá uma enorme dor vê-los sempre partir, não é? Mas também uma alegria porque perceber que partem, as circunstâncias na qual nós estávamos a fazer o projeto são sempre circunstâncias de sofrimento e de dor, e por isso quando partem é bom sinal. Não é? Quando cresce, o sentimento, estava eu a dizer, o sentimento deve ser como quem tem os filhos e depois eles crescem e partem. É isso, não é? Cumprida. É sinal exatamente de que o projeto foi válido, que a missão foi cumprida, sem dúvida, não é? E depois eu mantenho sempre que possível o contacto, e como é que está A, e como é que está B, e como é que está C, que ainda há pouco tempo fazia uma chamada destas com a Ana Sofia, fazia com a Nazaré, que são as pessoas que tiveram com eles ligadas às instituições, ainda há pouco tempo pedi à Nazaré, por favor, marca-me um encontro com eles, não é? Porque, e perceber que algumas pessoas de facto tomaram rumos na sua vida incríveis, que pegaram a sério nas suas vidas, e que este projeto foi mais um contributo, não foi o contributo, foi apenas mais um contributo para um crescimento, para um desenvolvimento, para que as pessoas às vezes até só aprendessem a sorrir. É tão gratificante. Eu lembro-me que, com algumas senhoras designadamente do CIS, quando nos despedíamos, e a Matilde e a Eva têm isto bem presente, as lágrimas era a cair por nós abaixo. Porque isso é uma riqueza tal, elas dão-nos tanto que depois, quando o projeto acaba, é uma dor. É uma dor. Muito obrigada. Obrigada eu, Matilde. Nós é que agradecemos, Matilde. Temos muita honra e muito orgulho em ter na primeira geração finalista deste curso pessoas como a Matilde Sobral. Muito obrigada. Muito obrigada por nos ter escolhido, IPVC, para formarmos uma grande profissional de serviços educativos. Sem muito dúvida. Obrigada, Matilde. Uma aprendiz. Muito obrigado. Muito bem, e eu agradeço ainda aos 16 resistentes que aqui estamos, e deixem-me só partilhar convosco, porque entretanto houve pessoas que tiveram que nos deixar e deixaram aqui mensagens no bate-papo. Ana Cruz diz o seguinte: despeço-me de todos, na esperança de que mais uma vez a Maria tenha inspirado o desenvolvimento de novos projetos. Enquanto psicóloga e psicoterapeuta, trouxe comigo esta inspiração. E felizmente continuo a encontrar pessoas com esta mesma capacidade relacional da Maria noutras equipas de serviços educativos com quem tenho trabalhado. Bem-haja. E a nossa aluna Carolina Gomes, do primeiro ano, que nos diz: muito obrigado pela excelente partilha. Gostei muito. Vou ter de sair. Muito obrigada mais uma vez. Estas sessões são um ótimo contributo para nós estudantes e não só. Muito E era isto. Muito obrigada. Posso só fazer aqui uma última parte? Peço desculpa, que já sei que estou a abusar da paciência e da boa vontade de todos. Maria de Lourdes, à vontade. Mas dizer que faz uma diferença enorme termos psicólogos e psicoterapeutas de elevadíssima qualidade humana e técnica. Porque o trabalho pelas artes é uma forma de nós chegarmos às pessoas, mas eu nunca na vida tinha conseguido chegar tão longe no projeto com as senhoras alcoólicas se não fosse ter a Ana Sofia Cruz por trás. Jamais. Estamos a falar muitas vezes de sessões individuais, onde as pessoas expunham a sua vida, onde as pessoas choravam as dores sentidas e narradas naquele momento, e de uma exposição e de uma violência tal que, se não houver aqui assim um suporte muito grande, não é possível. E só para dizer que nos museus a última pessoa que uma pessoa se lembra que é importante contratar para um projeto destes é alguém da psicoterapia, por exemplo, não é? Mas, na minha perspectiva e fruto da minha experiência, é do mais importante, é a base a partir da qual se pode caminhar e ir para muito longe, Por isso é que é importante esta abertura de chamar diferentes áreas, diferentes contributos para um projeto sério de museologia.
Indiscutivelmente, não podia estar mais de acordo consigo, Maria de Lourdes, sem dúvida. Colegas, amigas, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão à nossa conferencista. E, sobretudo, conversadora, colega, amiga, vamos aqui desmistificar o termo, não é? Se calhar demasiado rudemente académico, vamos assim dizer. E o que tivemos aqui foi tão maravilhoso e falou-nos de coragem, de quebra de preconceitos, de acreditar sempre, Maria de Lourdes, e se me permite, numa missão pública. E eu acho que a Maria de Lourdes e pessoas como a Maria de Lourdes são profissionais do serviço público da cabeça aos pés, porque efetivamente têm este olhar transversal e que é constitucional também e que é pilar do nosso Estado democrático de direito, mas que é um sentimento muito mais do que tudo isso, não é? E que é o fazer e não apenas o tentar ser. Não, vocês fizeram, vocês envolveram-nos, levaram-nos para o palco, eles mostraram-se, eles ganharam consciência de si, os outros ganharam consciência. A cidade de Braga, aquele projeto maravilhoso, aquelas fotografias ali naquela rua junto às frigideiras do Canto, opá, maravilhoso, não é? Depois eles também a verem-se, a cidade a vê-los. Olha, bem-haja, eu acho que projetos destes são inspiradores. Eu aprendi muito hoje, Maria de Lourdes. Por favor, só agradeço a amabilidade das palavras e desta disposição de ouvir. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos. Até breve. Contamos com esta maravilhosa família que, entretanto, se foi construindo com estas conversas. E muito obrigado. Daqui Gonçalo, a pouco... eu penso que há aqui que a Cândida quererá falar. Não, era mesmo só um aplauso. Já pensei que queria falar, Okay. desculpe. Não, obrigada. Muito obrigada. Deus, boa tarde. Obrigada. Nós é que agradecemos. Depois vamos colocar no YouTube a gravação. Um grande abraço a todos. Obrigada, até à próxima. Obrigada, bom Até fim de breve. semana. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, Maria de Lourdes. Um beijo grande. Beijo, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Até logo. Obrigada.